Graça e paz. Quero compartilhar hoje uma palavra que está aqui no livro de Amós. Amós é um dos profetas menores. Deus tem falado muito comigo através desses profetas menores. Porque eu vejo que a mensagem que eles levavam para Israel, para Judá, naqueles dias, são as mesmas mensagens que hoje a igreja precisa ouvir. Que são mensagens de arrependimento, de conserto. Muita coisa que acontecia naqueles dias estão acontecendo hoje. E eu quero ler um texto que está aqui em Amós 7. Nós vamos ler algumas outras passagens, mas inicialmente eu vou ler aqui Amós 7, do verso 7 em diante. Fala assim: mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. O que acontecia aqui nessa época? Amós profetizou mais ou menos 8 séculos antes de Cristo. E Amós, ele morava no Reino do Sul. Porque depois do reinado de Salomão, houve uma divisão no reino, como uma guerra civil, né? Uma divisão dentro da própria nação. E 10 nações não reconheceu o filho de Salomão como rei, o Roboão. E levantaram, proclamaram para si um rei chamado Jeroboão. Não é esse Jeroboão aqui não, é o Jeroboão I. Aqui nós vamos ver que dá na época do reinado do Jeroboão II. E esse Jeroboão, ele governa sobre 10 tribos de Israel. Aí é chamado Reino do Norte. Ficou o Reino do Norte, a capital Samaria, e o Reino do Sul, Judá. Então, às vezes, quando você vai ler o livro de Reis, tem aquela confusão, né? Aparece rei de Israel, rei de Judá, porque eram 2 reinos. Eram a mesma nação, porém dividida com 2 reis. Eles criaram 2 reinos diferentes. Então havia um reino no Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, e é chamado Reino de Judá, ou Reino do Sul, e o Reino do Norte, que são as 10 tribos, e a capital era Samaria, que também é chamado de Israel, ou Reino do Norte. E Amós era morador do Reino do Sul, ou Judá. E Deus manda ele ir lá no Reino do Norte, levar uma mensagem, que ele estava enviando uma mensagem para o Reino do Norte. E aí, ele vê o que? Um prumo na mão. Um prumo na mão. O que é isso? Por que ele vê esse prumo? Porque aqui o povo estava vivendo uma vida totalmente fora da retidão de Deus. O que é o prumo? O prumo é aquilo que faz com que a parede ela seja alinhada. Ela fique, no sentido ali vertical certinho, sem ter nenhuma parte torta, nada disso. Totalmente alinhada, nivelada, E aí, nós sabemos que a planta original de Deus, a planta original que Deus construiu, ela é perfeita, ela é reta, ela é santa. Porque o santuário, o templo, a vida, somos nós somos a casa de Deus, nós somos a casa. E Deus procura o que em nós? Retidão. Quando ele traz o que? Esse prumo. E a nação de Israel estava vivendo o que? Olha o que fala o Amós 3, 1 ao 3, fala assim: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão juntos se não estiverem de acordo? Deus não estava de acordo com o que eles faziam. E eles não estavam também vivendo de acordo com a lei de Deus. Então não havia acordo entre eles. E Deus está dizendo: olha, não tem como nós andarmos juntos. Por quê? Porque vocês andam no pecado. E eu sou Deus santo. Para estar na minha presença precisa o quê? De santidade. Então Amós, ele começa a trazer essa mensagem de arrependimento para o povo, que Deus puniria, que Deus traria o quê? Uma severidade sobre eles.
E Amós, então, o que acontece com ele? Vamos ver aqui o 6, do 3, versículo 3. Ó vós que afastais o dia mau e fazeis chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos rebeldes, como os cordeiros do rebanho, os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola. E aí eu vou pular para o verso 8. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, abomino a soberba de Jacó, e odeio seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo que nela há. Aqui está falando das camas de marfim, estava falando por quê? Porque eles estavam vivendo uma época de prosperidade. Porém, uma época de prosperidade financeira, mas espiritualmente eles estavam miseravelmente em pecado. Em pecado. É como nós vemos, né? A última igreja que fala em Apocalipse Laodiceia. Ela vira e fala assim, olha, de nada tem falta. Ou seja, eu estou abastecida. Eu tenho condições financeiras, eu tenho título, eu tenho conhecimento, mas não tinha Deus. Aí Deus vira para ela e fala assim, mas você não sabe que você é cega, nua, é miserável, cega, nua. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, né, para que tinha riquezas. Ela achava que ela era rica, mas era pobre. Não enxergava um palmo na frente do nariz, que ele fala, compra para mim colírios, para que enxergue, para que vejas. E a cidade lá, eles fabricavam um colírio natural, né, para a visão natural. Mas a espiritual, não tinha visão espiritual nenhuma. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo, exatamente esse tempo. Exatamente um tempo em que a prosperidade, a teologia da prosperidade avançou de uma forma grande no nosso país. As pessoas acham que vão viver eternamente na terra, se preocupam tanto com coisas materiais, e Deus está chamando a nossa atenção para olhar para a situação espiritual, né, que a igreja se encontra hoje. E Deus está falando, olha, eu vou colocar um prumo. E se não estiver em retidão, eu vou derrubar o muro. E é exatamente o que Deus faz. É exatamente o que Deus faz, porque o muro levantado, ele não estava conforme a planta de Deus. Ele não estava. Israel tinha vivido, né, tinha nascido e tinha visto, né, originalmente o poder de Deus lá em Abraão, Isaac, Jacó, né, quando eles saem na época ali de Moisés, eles veem tanta coisa, eles recebem a lei. Na época que eles entram na terra, eles viveram alguns tempos de conhecer a Deus, de ter experiência com Deus, mas a maioria das vezes eles se voltavam também contra Deus. Então foi uma nação muito rebelde contra Deus. E aí Deus fala assim, olha, eu vou pôr um prumo no meio do povo para ver se o edifício ainda está reto. Será que o nosso edifício ele está reto diante de Deus? Sabe como que está a nossa vida diante de Deus? Lá em João 12, 48, fala uma passagem que eu acho muito interessante. Fala assim, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Isso aqui é Jesus falando. Agora, presta atenção, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eu não estou de acordo com essa palavra, quem vai me julgar é a própria palavra. É a própria palavra. Porque se eu não estou andando de acordo com essa palavra, então eu não estou de acordo com a vontade de Deus. Porque como que eu sei qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus já está expressa através da palavra dele. Nós já sabemos a vontade de Deus. E aí Deus, o que acontece? Olha o versículo 10. Não, eu quero ler o 9, o 7, Amós 7, o primeiro texto que eu li. O 9 fala assim, mas os altos de Jacó serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Esse aqui é o Jeroboão 2. Por quê? O que o Jeroboão 1 fez? O Jeroboão 1, quando houve a divisão do reino, ele ficou com medo do povo ir adorar o Senhor lá no templo, e o templo ficava no reino do sul, que era em Jerusalém. E ele falou assim, olha, eu vou fazer para eles aqui uns deuses. E aí ele fez, né, 2 imagens, 2 bezerros de ouro. Colocou um lá em Dan, outro em Betel. E falou com o povo, eis aí os seus deuses. Se você depois, né, pode estar lá em Reis.
E aí, quando Deus fala assim, eu vou levantar a minha mão contra essa nação. E isso se cumpre. Sabe? Às vezes as pessoas eles perderam o temor de Deus porque pensam que a palavra de Deus não se cumpre. Acham que Jesus não vai voltar, acham que a grande tribulação não vai acontecer. Só que a palavra de Deus se cumpre. E aí, quando nós vimos aqui, o que acontece com esse reino do norte, ao qual Amós foi lá levar essa palavra? Aqui em 2 Reis 17, o versículo 21 falou assim: porque rasgou Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, o Jeroboão 1, tá? Rasgou o reino. O reino então foi dividido. 10 tribos ficou o reino do norte e 2 tribos ficou o reino do sul. E eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e os fez cometer um grande pecado. Por quê? Eles andaram, né, adorando aqueles deuses que Jeroboão fez. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos profetas. Olha como Deus está avisando o povo hoje. Como Deus tem falado hoje que Jesus está às portas. Que o tempo, né, de conserto é hoje, é agora. Que o tempo de nós voltarmos para o Senhor é agora. É esse momento. E aí, está falando assim, né, que ele avisou pelo ministério de todos os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra e a Síria até o dia de hoje. Deus levantou o reino. Está em esse texto que eu li, 2 Reis 17, do versículo 21 ao 23. Algum tempo depois, né, da profecia de Amós, Deus levantou-se um reino mundial chamado Assíria. A Síria, cuja capital era Nínive, né, levou o povo cativo de Israel. Os que não morreram, né, na guerra ali, os que sobreviveram, foi levado cativo e espalhado por todas as partes, aonde a Síria tinha governo, onde ela mandava. Como ela era um reino mundial, então o povo foi disperso para vários lugares. Só ficou na terra aquele povo que eles não interessaram levar, que não servia para vender como escravo, que não era... Então eles levavam o quê? Os que iam ser útil para eles, os jovens que eles podiam pôr na guerra, né, que podiam trabalhar como escravo, as virgens, as pessoas saudáveis. Agora os doentes, os pobres, os aleijados, tudo ficou lá na terra. E Israel foi, o reino do norte, foi levado cativo. E ele não volta, porque o reino do sul ele é levado cativo pela Babilônia. Só que o reino do sul ele volta. Nós vemos a volta dele, lá no livro de Esdras, de Neemias. O rei Ciro permite eles voltarem para Jerusalém. Mas o reino do norte não. O reino do norte não volta. O reino do norte não teve um rei no reino do norte que buscasse o Senhor. Todos os reis do reino do norte, eles foram reis perversos. Eles foram reis que não buscaram o Senhor. Todos os reis do reino do norte seguiram no mesmo pecado de Jeroboão. Nos mesmos pecados. Cada um, sabe, cada um dos reis sendo pior do que o outro. Cada um pior do que o outro. E essa história que eu falei, né? História verdadeira, tá? Da nação de Israel. Ela tá aqui a partir do quando o profeta, né? 10 tribos seguem a Jeroboão. Tá aqui em 1 Reis, capítulo 12. Aí o versículo 26 do capítulo de 1 Reis 12 fala: e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino da casa de Davi. Tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vê aqui os teus deuses, ó Israel, que fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E assim, irmãos, olha para você ver, e este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Então Jeroboão falou assim: vocês não precisam ir adorar lá no templo em Jerusalém, não. Vocês vão adorar aqui mesmo, no Reino do Norte. Fez os bezerros lá e todos os reis seguiram ele. Até que chega o Jeroboão 2. Né? A esposa de Jeroboão 2, para não confundir com esse Jeroboão, filho de Nebate. E aí, toda vez que você lê
um livro, né, dos reis de Israel, fala assim: e fizeram mal ao Senhor, e seguiram os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Seguir o caminho de Jeroboão, filho de Nebate, é seguir a idolatria, a mesma idolatria. Só que Deus falou assim: olha, já tem muito tempo. Eu já enviei profetas, eu já enviei pessoas para avisar. Agora eu vou colocar o prumo. Agora eu vou colocar o prumo. E aquele que não tiver em retidão, ele vai ser exterminado. E aí, quando Amazias, que era o sacerdote, ouve a profecia, né, que Amós estava falando, o que ele faz? Ele rejeita a profecia. Claro, né? Será? Né? A gente já viu tanto, né? Eu já vi pessoas falando assim: eu não gosto de profecia ruim, eu gosto só de profecia boa. Uai, toda profecia é boa, porque eu acho que o papel da profecia é exortar, consolar e edificar. Se você precisa de exortação e Deus está te exortando, glória a Deus, porque Deus corrige aquele que Ele ama, que é filho. A gente não corrige o bastardo é corrigido, mas a gente não corrige o filho do outro, né? Você não corrige o filho do vizinho, você corrige o seu filho. Então, se Deus está nos dando uma palavra de exortação, de conserto, é porque Ele nos ama. E pelo amor que Ele tinha a Israel, Ele deu eles séculos e séculos. Ele deu tempo para eles se arrependerem, mas eles não se arrependeram. Eles não buscaram o Senhor. E aí Amazias, né, que era o sacerdote, ainda se coloca contra Amós. Está aqui no 7, verso 10. Fala assim: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Ou seja, a terra não pode sofrer a palavra da verdade. Hoje, será que a verdade tem sido pregada nos altares? O que tem acontecido hoje? Shows, entretenimento, palavras, né, que massageiam o ego das pessoas. Deus está nos alertando, sabe, para a verdade. Para não sermos cegos, como a igreja de Laodiceia. Para não sermos, né, intolerantes, como a nação de Israel foi com os profetas. E aí, o que ele fala? Olha, o povo não pode sofrer as palavras dele, não. Ele está conspirando contra ti. Ele não estava conspirando contra Jeroboão. Ele nem falou de Jeroboão. Ele estava falando contra o povo, contra o pecado do povo. E aí, olha o que fala o verso 11. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada. Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. E as duas coisas aconteceram. A palavra de Deus se cumpre. Cuidado, né? A palavra de Deus se cumpre. Aí o 12. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Ele está dizendo: olha, você é profeta lá de Judá. Não vem aqui no Reino do Norte profetizar nada, não? Não vem nada, não vem. Não, você é estrangeiro aqui, não queremos ser aqui, não. E aí Amós, olha. Mas aí depois ele continua, né? Mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa real. Santuário do rei, não de Deus. E casa real do rei, não de Deus. Respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque? Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Eu já li para vocês, lá em 2 Reis 17, a partir do versículo 21, que essa profecia também se cumpriu. A nação foi levada cativa e nunca mais voltou. E o interessante é que Amós, ele fala assim: peraí, você agora, ele não foi intimidado nem um pouco pelas palavras de Amazias. Não sou profeta. Ele diz: olha, eu não sou profeta, não sou filho de profeta, eu sou um boiadeiro. Se fosse hoje, né, nas nossas igrejas, diria assim: olha, ele é um roceiro, ele não tem seminário, ele não tem curso de teologia, ele não tem título. Ai, quem é ele para pregar no nosso altar? Né? Será que ele seria aceito nos altares? Ele está dizendo: olha, eu não sou profeta, não sou filho de profeta, sou um boiadeiro.
Mas Deus me mandou vir aqui trazer a palavra. Deus me mandou porque Deus usa quem quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. E Ele disse, Deus me mandou vir trazer a palavra aqui, pro povo dele, para Israel. E Amós não tinha, né, a pedigree, né, exigida. E aí, Amazias fala, vai embora, vai para sua casa, não profetiza aqui não. Em Betel você não profetiza mais. Só que ele falou assim, a ruína virá sobre a casa de Jeroboão e sobre a cidade de Israel e sobre a nação de Israel. Mas o Senhor me mandou pregar. A única autorização que nós precisamos, sabe, moça, é de Deus. Não precisamos de autorização de homem, não. Muitos aí estão debaixo da autorização de homem, mas não Deus. Deus que tem falado coisas que Deus não mandou falar. Amós estava ali, não com autorização do homem, mas com autorização de Deus e falando aquilo que Deus mandou falar. Aquilo que Deus mandou falar. E aí, a gente pode até tentar impedir ou proibir a pregação do Senhor, mas isso não mudaria nada. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar, porque Deus, se quiser, Ele levanta, fala, se nós calarmos, as pedras clamarão. E aí, essa rejeição trouxe o quê? A ira de Deus sobre aquele povo. O prumo de Deus hoje. A construção deve ser uma casa espiritual, como Jesus sendo o quê? A principal pedra de esquina. Jesus, nós somos os edifícios. Paulo fala isso lá em Coríntios. Nós somos as pedras, né? Jesus é a pedra principal. Está sendo construído esse edifício. Como o prumo deve ser usado hoje, irmãos? Pregar a Cristo ou doutrina do homem? Pregar aquilo que Deus tem mandado ou elogiar, fazer elogios egos, massagear o ego do homem? Levar a Deus, louvar a Deus conforme a sua vontade ou fazer show para atrair os homens? Nós temos visto tanto isso, né? Shows para atrair o homem. Abrir mão do mundanismo ou pregar a teologia da prosperidade? Nós temos escolhas, só que cada uma delas tem consequência. Diluir a palavra, né, para tentar o ingresso no reino, facilitar o ingresso do reino, né, das pessoas, não. Nós vivemos um tempo hoje, né, que tudo pode. A mensagem de Amós, ela não foi bem aceita, mas foi verdadeira. Ele avisou o povo do perigo de ser religioso sem ser obediente. Ai, uma igreja hoje nós temos visto, né, isso. O povo é religioso, o povo é crente de boca, mas não é de atitude. Comportamento de santidade já não existe mais. Pode se louvar em cima do púlpito e depois dormir com a namorada. Tudo hoje é permitido. O que tem? Não tem nada a ver, não. Pode, né, se fazer gatos. Ah, você me rouba, o que tem? O que tem o roubar também? Né? Só que fica igual, né? Igualzinho ao mundo. Se assemelha ao mundo, né? Enquanto Paulo fala que nós não devemos conformar com o mundo, nós deixamos o mundo entrar dentro da igreja, o mundo está dentro da igreja. Só que, até quando será que isso vai acontecer? Até quando, irmãos? Eu quero ler só um texto para finalizar, que está lá em Apocalipse 11. Aí, isso aí é para nós, irmãos. Apocalipse 11, olha para você ver 1 e 2. Fala assim, foi-me dada, né, Isaías, João aqui, né, João agora, Jesus falando para ele da revelação do Apocalipse. Foi dado para João o quê? Uma cana de medir, semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse-me, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ele disse, olha João, agora você vai medir o povo. Vai medir o templo e os que nele adoram. Medir o templo aqui, sabe o que é? Ver se eles estão em conformidade com a minha palavra. Meça o comportamento de cada um. Você vai medir o templo e você vai medir os adoradores no templo. E o que a palavra de Deus fala? Que nós precisamos crescer até a estatura de varão perfeito. Claro que a estatura de varão perfeito vai ser o dia que nós encontrarmos com Jesus.
Mas até lá, nós estamos em crescimento. Crescimento de quê? De santidade, de retidão. E aí, o que acontece? Ele fala mais ainda. Mede o altar e os que nele adoram. E o altar? Altar é lugar do sacrifício. E o que é sacrifício hoje? Romanos 12:1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós, muitas vezes, a nossa mente, né, a nossa racionalidade está em conformidade com aquilo que tem acontecido. E o corpo, ele não se apresenta sozinho, não, porque o corpo, a matéria, a carne, ela não se converte. Então, nós temos que apresentar. Como é esse apresentar? É você ler a palavra, você se obrigar, você falar com a sua carne. Não, nós vamos ler a palavra, você falar com a sua carne. Olha, cala-te, porque eu vou jejuar, porque eu vou orar. Cada vez que você ora, você está apresentando o seu corpo em sacrifício ao Senhor. Cada vez que você jejua, você está apresentando o seu corpo em sacrifício ao Senhor. Cada vez que nós dobramos o nosso joelho para orar, nós estamos oferecendo o nosso sacrifício ao Senhor. E tem que ser com racionalidade. Tem que ser com racionalidade, com entendimento, porque tem que ser de conforme a palavra de Deus. Não adianta eu ficar 10 horas orando, tudo contrário à palavra de Deus. Eu tenho que orar de acordo com a palavra de Deus. Meu tempo de jejum tem que ser um tempo de qualidade, em que eu vou estar ligada ao Senhor. Só que as pessoas não estão vendo aqui do Apocalipse. Deus está falando, Jesus falando com João. João, você vai medir o povo, você vai medir o meu povo. Ele falou, o átrio você deixa, o ímpio você deixa o ímpio para lá. O ímpio você não precisa medir não, mas o meu povo vai ser medido. O meu povo agora eu quero que ele seja medido. Todos os que estiverem no templo. E aquele que não tiver na altura perfeita, ele será reprovado. Ele será reprovado. São as duas igrejas que eu falo, né? A igreja remanescente, que vive a vida de Deus, que busca a vontade de Deus. E a igreja profana. A igreja que professa, né? Professa que é crente, mas não é crente não. Porque não anda de conformidade com a palavra. Porque está até dentro da igreja, mas está em conformidade com o mundo. Essa vai ficar. E aí Deus manda separar. Aqui vai ser separado. Aqueles que vão e aqueles que ficam. E os que ficarem aqui, né, esses vão testemunhar aí durante a grande tribulação. Esses vão estar aí. Conhece a Deus, sabe a verdade, ouviu a verdade o tempo inteiro, mas não andou nela. Não andou. Não se submeteu à palavra. Não se submeteu à vontade de Deus. E aí vai ficar aí para viver a grande tribulação. Irmãos, espero que esse vídeo tenha te esclarecido, que você tenha aprendido. E mais uma vez, né? Deus está me usando para exortar a igreja para um tempo de quebrantamento, de arrependimento. As pessoas ficam falando de um avivamento. Irmão, só existe avivamento quando existe quebrantamento, quando existe arrependimento. Não existe avivamento sem isso. Porque é isso que agrada o Senhor. Então nós temos que colocar o prumo. Se Deus resolver colocar o prumo na sua vida hoje, colocar o seu prumo na minha vida hoje. E se João chega lá com a régua para medir a nossa estatura espiritual, quanto que nós crescemos? Tem pessoas que se converteu há 30 anos e que mal sabe abrir a Bíblia. Uai, ele cresceu ou ele diminuiu? Ele diminuiu. Tem pessoas que além de não crescer ainda diminui. Mas que você possa receber essa palavra no teu coração como um alerta de Deus. Um alerta de Deus para a nossa vida, para o nosso tempo. Porque não só amanhã a gente não sabe se nós vamos estar aqui. Tanto nós podemos ser arrebatados, como nós também podemos morrer amanhã, nós não sabemos. Nós temos que estar preparados o tempo todo. Que Deus te abençoe. Que Deus fale com você. Que Deus te dê experiência pessoal e que você cresça. Cresça na graça e no conhecimento de Deus. Em nome de Jesus. Amém.